Oi, tudo bem com você que está em casa, ou na rua, ou no escritório, enfim, porque o nosso Alesp Conecta vai até você, sempre trazendo temas bem importantes e da atualidade. Eu vou abrir o programa de hoje aqui, o Alesp Conecta, de um jeito diferente. Quem nunca teve esse remedinho em casa? Eu tenho aqui, ó, é um extrato de própolis, eu tenho ele aqui desde pequena, desde os 5 anos, minha mãe me dá própolis. E agora, com essa questão da Covid-19, há um estudo dizendo justamente o quanto o própolis reduz o tempo de internação dos pacientes com a Covid-19. Então, vamos ver, né? Mãe, vó, é muito sábia naquilo que fala. E a minha entrevistada de hoje é a Andresa Berreta, ela é farmacêutica e é responsável justamente pela empresa que produz o própolis, né? A gente vai falar um pouquinho mais da empresa no decorrer do Alesp Conecta. Andresa, bem-vinda ao Alesp Conecta, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês para explicar um pouquinho aí desse estudo que você acabou de dizer. Obrigado pela Pois é, oportunidade. eu estava mostrando aqui, ó, eu tenho aqui em casa, minha mãe desde pequena me tirou da alopatia e foi para a homeopatia, e a médica sempre receitou própolis. Então, desde pequena a gente conhece aqui em casa, meu filho hoje toma própolis sempre. E aí a gente vê no meio da Covid, com tantas coisas acontecendo, esse estudo da Apsflora, juntamente, que eu quero que você conte com quem mais tem ajudado a desenvolver essa pesquisa, colocando o própolis, então, nesse momento da pandemia em voga. Então, esse estudo, né, foi idealizado pelo Dr. Marcelo Silveira, junto comigo, né, nós já somos parceiros de pesquisa já tem um tempo. Ele é doutor atualmente lá no Hospital São Rafael, onde o estudo foi realizado, mas antes disso, quando o nosso relacionamento de parceria, nosso relacionamento de pesquisa começou, ele estava na USP de São Paulo. Então, nós já tivemos experiências anteriores, tanto em modelos animais, quanto outra pesquisa clínica também. E aí, com base nisso, e em vários resultados, né, do nosso grupo de pesquisa ao longo dos últimos 25 anos, nós conseguimos propor, o ano passado, o protocolo clínico que foi testado lá nos pacientes com a Covid-19. Muitas pessoas às vezes dizem assim, mas como vocês estavam estudando isso? Não, na verdade nós não estávamos estudando isso. Nós estávamos estudando a própolis para várias atividades diferentes, em vários modelos diferentes. Há muitos anos, a Apsflora, né, a empresa que é do produto que você mostrou logo aí no começo, né, é uma empresa que é pioneira em própolis aqui no Brasil e começou a estudar isso há muitos anos. E aí, ao longo dos 25 anos que eu já estou na empresa há 20 anos, né, mas a empresa já tinha feito um convênio em 1995 com a USP de Ribeirão Preto, quando começou a interação com o professor Jairo, para identificação dos compostos ativos, desenvolvimento de métodos e estudar as própolis do Brasil. Então, desde lá, muita coisa foi estudada, para muitas atividades, para demonstrar segurança em muitos modelos, e que então nos deu a bagagem para no ano passado fazer essa proposta para a Conep desse estudo com os pacientes hospitalizados. Foi mais ou menos assim que foi concebido, né, a ideia aí da gente começar esse projeto. Pois é, e para quem não conhece, talvez, a própolis, bom, eu sempre, aqui em casa, a gente sempre tomou para essa questão de imunidade, que o quanto ela é anti-inflamatória. Então, para quem não conhece, e também porque eu sou leiga em explicar, e a senhora, melhor do que ninguém, pode explicar, quais são, então, o que a própolis traz de novo nessa questão de redução do tempo do paciente internado? Claro que não é da noite para o dia, mas quais são as propriedades que ela tem, que ela pode beneficiar nesse momento da Covid, mas também em outras enfermidades, talvez? Bom, assim, como eu disse, né, não é novo o que a gente faz com a própolis, mas o resultado obtido com a Covid é completamente inovador, né? E é o único estudo hoje feito no mundo da própolis em pacientes com Covid. Então, realmente, a gente tem novidades, né?
Então, assim, a própolis, ela é um produto produzido pelas abelhas, e as abelhas produzem para defender a colmeia. Na verdade, a própolis seria um cimento que ela prepara para colar e fechar as frestas da caixa dela. Então, as abelhas vivem numa caixa, né, que a gente chama a colônia, né, mas elas moram dentro de uma caixa. Sempre que tem frestas na caixa, ela vai selar essas frestas com uma massa que é a própolis. Ela obtém das plantas, né? Não é das flores, então a abelha visita a flor para produzir o mel, mas ela coleta exudatos, secreções, seivas das plantas para fazer essa massa, ela vai colar lá na casinha dela. E isso tem milhares de anos que já temos uso disso como antiano, antifúngico, porque dentro da colmeia ela precisava ter asepsia. Então, imagina uma caixinha ali cheia de abelhas, né? Centenas, milhares de abelhas. Então, precisa ser um ambiente estéril. E a própolis, então, faz isso. E de muitos anos para cá, muitos estudos vieram demonstrar cientificamente essas propriedades. Então, microbiana, antifúngica, antiviral, que foi um item importante para o projeto do Covid, anti-inflamatória, imunorreguladora, tem estudos mostrando atividade antitumoral, então potencialmente útil em pacientes com câncer. Não existe estudo clínico para isso ainda, mas muitos estudos em etapas anteriores a essa, né? Então, todas essas atividades são importantes. No caso da Covid, o paciente Covid, logo que começou a pandemia, era um paciente completamente desconhecido, né? O que essa doença causa? O que esse vírus SARS-CoV-2 causa, né? Então foram feitos muitos estudos em vários lugares do mundo para tentar identificar a estrutura do vírus, onde ele se liga nas células do hospedeiro, quais receptores são utilizados, qual mecanismo ele atua na célula do hospedeiro para causar os danos que ele causa, e ainda está sendo tudo muito estudado, né? É um universo de estudos que se abriu com essa doença agora. Mas com o que foi descoberto até meados de março e abril, nós já conseguimos, com base em dados anteriores que nós tínhamos, delinear uma hipótese, né, sobre o que a gente gostaria de testar. Então, a inflamação é uma coisa muito importante no paciente de Covid, porque existe aquela coisa que a gente chama de tempestade de citocinas, que vai acontecer em meados a partir do 7º, 8º dia, e que causa uma inflamação muito intensa. E a gente demonstrou anteriormente, por vários mecanismos, a ação anti-inflamatória da própolis, e que então seria muito útil nesse caso. Além da ação anti-inflamatória, a ação antiviral já era descrita para outros tipos de vírus, não para esse. E a gente tinha um estudo que foi muito fundamental também, que foi a segurança. A gente demonstrou no HC de Ribeirão Preto que o produto não interagia com outros medicamentos, com as CYPs, que são enzimas metabolizadoras do fígado. Isso foi uma coisa muito forte, porque a gente propôs para o CONEP o seguinte: nós propomos que esses mecanismos poderão ser usados para própolis para causar benefícios nesse paciente, mas a gente não tem certeza se vai dar certo. O que a gente sabe é que nós não vamos prejudicar o tratamento que eles vão estar seguindo. Então, o estudo foi assim, eles tinham, todos os pacientes estudados foram divididos em 3 grupos. Um grupo controle, que só recebeu o tratamento convencional do hospital, e outros 2 grupos, que tinham o tratamento convencional adicionados do extrato de própolis EPPAF, em 2 dosagens, 4 cápsulas ou 8 cápsulas. E aí, o que a gente disse? Olha, nós temos chance de conseguir ajudar a reverter essa inflamação intensa, temos chance de inibir a invasão do vírus nas células do hospedeiro, e nós também garantimos que não vamos causar danos ao tratamento convencional, porque nosso estudo anterior já mostrou ausência de interação. Então, pode até ser que não ajude, mas atrapalhar não vai. Então, com isso, a gente sabia que a gente não ia causar danos, né? Tinha chance de dar certo. E foi o que aconteceu. Então, foi assim, foram essas as bases para a gente conseguir propor esse projeto. Não, e é incrível, né? Se a gente for pensar, é um medicamento natural, que as pessoas falam, né? Fitoterápico, né? Que aqui no Brasil já se produz muito.
E talvez é aquela questão, né? Você mesmo falou, são 25 anos da empresa aqui no Brasil, você está há 20, vocês já se debruçam em cima das propriedades da própolis e naquilo que elas podem ajudar há muitos anos. Mais uma vez a gente retoma aqui e fala que pesquisa, por que é importante se incentivar a pesquisa em todo mundo? Porque numa hora como agora, né, essas pesquisas que já estão em curso, elas ajudam, né, a entender e a melhorar a vida das pessoas. E como você agora contou para a gente, né, atrapalhar não atrapalharia, e vocês ajudaram, usaram um método para poder, por que não, tentar reduzir esse tempo de internação, ajudar as pessoas, já que o vírus, ela atinge tanto essa questão imunológica das pessoas, essa questão, né, de inflamação, o corpo inflama, né? Por que não ajudar? Eu acho isso sensacional, e por isso que a gente quis trazer você aqui para contar para a gente, porque talvez nunca se fosse pensar que um remédio fitoterápico que muita gente usa para algumas outras questões, tomar lá o seu própolis na água, poderia ajudar tanta gente, né? É muito legal isso, Andresa. Na verdade, o enquadramento da própolis no Brasil não é um fitoterápico, e nem nos outros países também, embora a gente pense que é. Ele é um opoterápico, ele é um produto que vem da abelha, mas indiretamente acaba sendo porque a abelha visita a planta, então acaba tendo todos os fitoquímicos aí da planta, mas ele não é enquadrado como um fitoterápico. Aqui no Brasil hoje existem produtos registrados no Ministério da Agricultura como alimentos, na Anvisa como suplemento alimentar, e é possível sim ter o registro dele como medicamento, e aí seria um opoterápico. Olha, nada melhor que a especialista para contar para a gente como funciona, né? E a partir desse momento, e obrigada pela explicação, por contar para a gente, e como que nesse momento esses pacientes que receberam foram 400 ml, alguns, eu estou aqui na minha colinha, né? Foram 40 pessoas que receberam 400 ml dia de própolis, 42 com 800 e 42 que não receberam. Quais foram os resultados, ou quais estão sendo os resultados, porque eu não sei em qual momento que a gente está desse teste, né, efetivo. Tá bom. O estudo, esse estudo com os 124 pacientes já foi finalizado e ele tinha como propósito avaliar justamente o tempo de internação. Quando, então, nós delineamos o projeto, a gente tinha poucas ferramentas analíticas para a gente mensurar muitos parâmetros lá na clínica, né? A gente escolheu coisas simples, embora a gente tenha todas as métricas regulares usadas no hospital, a gente usou o primeiro desfecho que a gente fala foi o tempo de internação, porque o tempo de internação vai dizer se o produto ajudou ou não esses pacientes efetivamente. E até porque os pacientes que foram selecionados para o estudo estavam todos hospitalizados. Todos tinham acometimento pulmonar de pelo menos 50%. Então, nós não estamos falando aqui de paciente que testou positivo e estava em casa, em estado leve. Nós estamos falando de pacientes COVID positivos internados, né? Com um estado já moderado aí da doença. Então, nós dividimos, na verdade, ele não foi o líquido que foi testado, não foi esse, você mostrou um extrato líquido, ele é usado para a gente produzir a cápsula que foi usada no estudo, tá? A gente escolheu a forma de cápsula justamente porque, lembra que eu falei sobre a ausência de interação? O álcool, que tem nos extratos alcoólicos, o álcool ele pode interagir com algumas substâncias, como antibióticos, por exemplo. Então, a gente fez uma formulação em cápsula. A gente pegou o extrato líquido, teve vários processos tecnológicos, e a gente tirou todo o solvente, e esse produto é que a gente usou. Então, foi o Propomax cápsula, 4 cápsulas no grupo e 8 cápsulas no outro grupo. Então, tomou uma cápsula a cada 6 horas, e outro caso foi 2 cápsulas a cada 6 horas. Essa que foi a diferença. E os resultados, né, mostraram o quê? Então, que fique bastante claro, né, pro nosso telespectador. Todos os pacientes seguiram o protocolo hospitalar, tá? Então, ninguém deixou de tomar a prescrição médica. Isso é muito importante. Então, a própolis ela foi utilizada aí como um algo a mais. Então, teve um grupo de 42 pessoas que só tomou o protocolo padrão,
do hospital, um grupo de 40 que teve o protocolo padrão mais 4 cápsulas de Propomax, e o outro grupo que teve o protocolo padrão mais 8 cápsulas. Isso que foi testado. E aí, o que a gente teve de resultado? Os pacientes do grupo controle tiveram, em média, 12 dias internados. Já os pacientes que receberam 4 cápsulas ficaram, em média, 7 dias internados. Ou seja, nós reduzimos em 5 dias o tempo de permanência no hospital, que representa aí uma redução no tempo de 41,6%. É bastante. E no grupo com 8 cápsulas, a gente reduziu 6 dias. Então, a pessoa que estava tomando as 8 cápsulas ficou internada 6 dias. O último grupo, né, tomou, então, o protocolo padrão do hospital, 8 cápsulas de própolis, ficou 6 dias hospitalizados. Então, a gente teve uma redução de 50% no tempo de internação desse grupo. Se a gente for considerar hoje, né, o momento que a gente está vivendo no Brasil, dessa segunda onda, a necessidade de leitos de UTI, você conseguir liberar pacientes com 5 dias, 6 dias antes do tempo normal, isso é um resultado sensacional, porque a gente abre espaço para poder receber outro paciente que precisa de um oxigênio. Então, além de tudo, né, além do produto em si ajudar a salvar vidas, que esse resultado mostra isso, a gente também ajuda a salvar, liberando espaços para receber outras pessoas que precisam de oxigênio, e o custo hospitalar por paciente fica menor, porque cada paciente, quanto mais dias internado ele fica, mais caro ele fica para o hospital. Se for um hospital público, maior é o custo público, né, o custo desse paciente para o sistema público de saúde. Então, a gente tem aqui um conjunto de benefícios muito importante. E um ponto também que fecha o estudo foi a questão da proteção renal. Os pacientes acometidos por Covid, muitas vezes têm um acometimento renal importante. E na maioria das vezes, os casos que vieram a óbito tiveram esse acometimento renal. Os 2 grupos que a gente testou com própolis, houve uma redução desse dano renal, sendo que o grupo que tomou 8 cápsulas teve isso mais evidente, com uma diferença estatística maior, com um resultado então mais consistente, que foi onde teve a diferença estatística, né, com 8 cápsulas. Com 4 houve uma tendência, mas não houve a estatística para dar suporte, mas com 8 cápsulas isso foi perfeitamente observado. Não, perfeito. É sensacional isso, Andresa, mostrando esses outros aspectos, além, claro, do uso do própolis, ajudando, então, no tratamento da Covid, você falou de outros aspectos muito importantes. Você reduz o tempo, você consegue voltar com leitos para a população, né? Você diminui os gastos públicos, os gastos com justamente essa questão de internação, porque a gente sabe que é um custo alto cada paciente, principalmente no SUS, né? A gente está falando, tudo bem que o estudo foi num hospital particular, se eu não me engano, mas enfim, pode ser replicado depois, né? Sim, com certeza. Toda vez que a gente tem uma redução aí do tempo de internação, reduz o custo para o hospital, né? Então, sem dúvida, é benefício para todos, né? E o mais importante é liberar uma vaga, né? Hoje em dia, muitas pessoas que estão morrendo são por falta dessa vaga e por falta desse oxigênio, né? Então, isso é muito importante. Isso até foi uma das razões que fez com que a gente soltasse o estudo antes da revista ter aceitado, né? A gente soltou o estudo numa plataforma online, primeiro, muito impactante essa plataforma também, mas o artigo está numa revista em análise, né? Mas a gente soltou antes, pelo momento que o Brasil está vivendo desde o começo do mês, né? E para ajudar mesmo, não ficar segurando o resultado enquanto a revista demora, porque as revistas elas têm um tempo para análise de resultados, né? E isso acaba prejudicando aqui o momento que a gente está vivendo. A gente quis compartilhar esses resultados para ajudar o maior número de pessoas possível. E olha, Andresa, depois de tudo isso que você contou para a gente, me fica ainda mais a importância na pesquisa no Brasil. Não sei qual que é a sua análise sobre isso, né? Porque passado, 2020, ficou muito em voga e muito evidente essa questão das pesquisas, né? O quanto é fundamental se incentivar a pesquisa no Brasil. Sim, com certeza. Nós só tivemos condições de estar com isso pronto no ano passado, porque, como eu disse, né, foram muitos anos investindo em pesquisa,
Nós tivemos apoio da FAPESP, então o fato de estar no estado de São Paulo é sensacional, porque a FAPESP é uma agência de pesquisa ímpar, né? A gente tem vários programas onde a gente pode ter auxílio para pesquisa, inclusive uma área para pesquisa na pequena empresa, que foi o programa que nós lá na Psfora nos beneficiamos por algumas vezes, por vários projetos que a gente fez. Então, para várias aplicações diferentes, inclusive para esse produto. Então, esse produto não tinha sido concebido para ser utilizado numa pandemia, né? Foi para outras várias utilizações, mas foi tudo que foi feito foi muito importante e útil para que a gente estivesse pronto para poder fazer esse pedido naquele momento. Então, assim, a nossa gratidão à FAPESP é imensa, porque nós tivemos condições de padronizar nosso extrato, nossa própolis, nós tivemos condições de fazer a patente do produto que a gente está utilizando, né? A patente em si não foi custeada pela FAPESP e nem esse produto objeto da patente, mas várias ferramentas que a gente usou no desenvolvimento de vários pontos do nosso trabalho foram fundamentais para que o produto Propomax que nós utilizamos no ano passado nesse estudo clínico em cápsula fosse possível de ter sido obtido. Além disso, a gente teve momentos também no passado muito importantes, né? Apoios que antigamente a gente tinha do governo federal para pesquisa na empresa, como editais de subvenção na FINEP, e também no CNPq tinha um programa, que era o programa RAI, onde a gente teve condições de custear muito material para pesquisa, bolsas de pesquisa, para pessoas capacitadas estarem na empresa fazendo os projetos. A FINEP ainda agora retomou algumas atividades, a FAPESP sempre teve, né, mas no CNPq houve um corte muito importante, que tem prejudicado muito a pesquisa no Brasil, infelizmente. E a gente vê que os países que estão fazendo pesquisa constantemente estão sempre mais prontos para essas adversidades, né? Acho que o ano passado foi bem importante para mostrar isso, né? Pois é isso que você falou é fundamental. Você falou de patente, enfim, o estudo por lá para a gente quais foram os resultados. Qual o próximo passo, Andresa? Em qual momento, então, essas cápsulas vão poder ser usadas também por outros pacientes? Qual que é o modo operantes agora que a gente fala, né? Quais são os próximos passos? Bom, a gente agora pretende ampliar o estudo, né? Fez o que foi possível naquele momento que o estudo foi conduzido, que foi no mês de julho e agosto, com as tecnologias que a gente tinha naquele momento, e agora a gente quer ampliar por placebo, né? Naquela época, como tinha aguardar, obter autorização, fazer os placebos e tudo. Então, a gente fez com um produto que já é comercializado. E agora a gente quer fazer esse estudo duplo cego, controlado por placebo, com pelo menos 300 pacientes. Esse vai ser agora o nosso próximo passo. E uma coisa que eu não comentei durante a explicação anterior, e eu comentei algo agora sobre o apoio da FAPESP, né? No Brasil, existem pelo menos 12 tipos de própolis que já foram descritos na literatura científica. E uma coisa que foi uma parte do nosso projeto que tomou bastante tempo foi a gente fazer uma padronização, que foi o que deu origem a esse pedido de patente. Por quê? Não dá, como esses tipos todos de própolis, a gente recebe aqui própolis do mundo todo, do mundo todo não, do Brasil todo, né? E a gente tem uma produção grande. E a própolis chega com aspecto diferente, cor, composição química, tudo diferente em função da origem botânica que ela tem. E o nosso trabalho é justamente esse, identificar na hora que chega, quimicamente isso, para que entre na nossa formulação do extrato as proporções adequadas de cada própolis, para que a gente tenha sempre o produto padronizado EPPAF, que mantém as características químicas e biológicas padronizadas. Tudo que a gente fez de estudo de segurança e eficácia foi com base nessa composição patenteada. Se a gente pega a literatura toda que existe de própolis no mundo, tem própolis diferentes, feitas com processos extratores diferentes, em proporções diferentes, que oferecem, obviamente, coisas diferentes. Então, isso foi o nosso grande diferencial. Todo o nosso arcabouço de segurança e eficácia em todos os modelos que nós usamos, in vitro, em modelo animal, em pesquisa clínica de segurança e eficácia, foi sempre com o mesmo produto. E é isso que a gente consegue garantir, o que foi feito com o nosso produto aqui da Psflora. Tem pessoas que ligam e falam, eu posso usar qualquer produto? Pode, você pode usar o que você quiser. Agora, não me peça que garanta o resultado, porque isso a gente precisa estudar, né? É preciso estudar para ver cientificamente o resultado de cada coisa que a gente se propõe a falar que funciona, né?
Sim, sem dúvida. E uma outra coisa que me vem à mente, né? Você, todos os que trabalham na Apsflora também que participaram, o Dr. Marcelo, os pacientes, enfim, isso fica para a história, né? Queria saber um pouquinho da Andresa, não a farmacêutica que ajudou a desenvolver esse produto, mas para você, né? Como que está sendo fazer parte do combate à Covid-19, porque é uma forma de combate à Covid-19. E quando você olha para trás, assim, né, são 20 anos de empresa, quantas coisas você passou para esse momento de poder efetivamente ajudar o próximo no momento de pandemia. Como é que é para você essa sensação de deixar um legado também? É uma realização, né? A gente, assim, nunca teve essa pretensão, né, de que um produto que a gente estava trabalhando há tantos anos viesse a ser usado no momento desse. Então, é gratificante, é uma grande realização e é uma conquista, porque se você, né, assim, são muitos anos de dedicação para provar cientificamente a segurança e a eficácia desse produto que popularmente é utilizado há tantos anos. E quando a gente vê que a gente realmente conseguiu fazer algo que pode contribuir de fato para salvar vidas, né, no momento de pandemia, realmente é uma grande realização. Acho que é isso que é a grande palavra aqui que resume tudo isso. Não, e é muito bacana, e esse é o nosso intuito, a gente traz aqui no Alesp Conecta, você contando sobre essa novidade da própolis, né? Porque isso, a gente traz um pingo de esperança também, né? Nesse momento em que se fala de uma possível segunda onda, de uma piora na transmissão da Covid-19 em todo o estado de São Paulo e no Brasil, né? De todo mundo não sabendo como vai ser, como serão os próximos dias, a gente traz justamente um ponto de esperança, né? E de falar, olha, tem muita gente debruçada em estudar meios para se melhorar a vida do outro, né? É muito bom, Andresa. Sim, com certeza. E você no começo me fez uma pergunta e eu creio que talvez eu não respondi, né? Quem que eram os parceiros, né? Além do professor Marcelo, o doutor Marcelo, que está sendo o médico que está à frente disso lá no hospital, ele está então no Hospital São Rafael, que sediou e deu toda a infraestrutura para o projeto, que é um hospital da rede do Instituto DOR de pesquisa, então que foi fundamental também para que esse projeto pudesse acontecer. A Apsflora, né, que financiou o estudo também junto com o Instituto DOR e cedeu o produto. E as agências de fomento que não fomentaram especificamente esse projeto, mas que sem as quais nada disso seria possível, né? Especialmente a FAPESP, a FINEP e ao CNPq também, porque durante esses anos todos nós fomos muito beneficiados aí com projetos que nós tivemos o suporte dessas instituições. E desejamos que esses investimentos para a pesquisa retornem, porque o nosso país tem excelentes profissionais, altamente capacitados e que a gente está perdendo para o mercado externo por falta de investimento, né? E é uma dó isso, né? A gente precisa reter essas pessoas aqui para fazer o nosso país ter condições de ter tecnologia e inovação. Isso é verdade, isso é verdade. Então, Andresa, a gente está praticamente na reta final do nosso programa. Eu quero primeiro agradecer a você, né, por despender esse tempo para conversar aqui com a gente, para contar essa novidade para quem nos assiste, quem nos ouve, e agradecer também a vocês que ficam debruçados aí tanto tempo em volta de um objetivo, de uma pesquisa, porque a gente agora, muitas das pessoas entendem melhor o que faz os pesquisadores entre quatro paredes, então muito obrigada, viu, Andresa? Eu que agradeço e também agradeço a todos os nossos parceiros desses mais de 20 anos de pesquisa, as universidades, né, que estão conosco, a USP de Ribeirão Preto, USP de São Paulo, Unicamp, Unesp, o professor David Jong, que trabalhou com a gente muito nesse artigo, e a todos os demais que trabalharam todo esse tempo conosco, sem os quais isso não seria possível. E agradeço ao programa, né, e ao seu convite, Júlio, para estar aqui hoje. É um grande prazer poder compartilhar com vocês essa conquista. Perfeito, Andresa. Você que está em casa, então, quer acompanhar mais uma vez, difundir esse programa, é fácil. Depois, corre lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa, põe compartilhar esse vídeo, mostra para todo mundo e eu te encontro, claro, na nossa programação aqui da Rede Alesp. Até mais. Tchau.